Queridos amigos, senhoras e senhores, é sempre uma renovada alegria estudarmos o Evangelho do Senhor. Em Mateus, capítulo 13, há o relato de um camponês que, caminhando pelo campo, descobre um tesouro perdido. Quando ele percebe que o tesouro estava no meio do matagal, que era desconhecido de muitos, que era um tesouro valiosíssimo, ele volta para casa, conta aos seus a sua descoberta, e como se tratava de um tesouro de valor inestimável, ele resolve vender tudo o que possuía para comprar aquele pedaço de terra onde ele encontrou o tesouro. Vende a casa, os móveis, todos os seus pertences, os animais, e vai comprar e vai adquirir aquela propriedade, porque nela encontra-se um tesouro que estava oculto. Talvez alguns de nós não tenhamos atentado para este tesouro que se chama o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tesouro que se encontrava oculto, esse tesouro fantástico, que vale a pena que a gente se desfaça de uma porção de apetrechos nossos para investirmos na aquisição desse tesouro. A doutrina espírita, ela surge por uma necessidade do ser humano. Ao tempo do mestre, ele diz que esteve conosco, que estava se preparando para ser crucificado, que iria nos deixar. E ele diz: não vos preocupeis, porque eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e o Pai vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ou seja, a mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus, dar-se-ia uma continuidade. Em tempos futuros, seria o retorno de outro Consolador. Jesus fora um Consolador que habitou entre nós, mas viria um outro, não mais numa figura individualizada, mas na forma de uma doutrina, para que permanecesse eternamente entre os seres humanos e aí se consolidasse a mensagem de Jesus em forma detalhada, trazendo para nós explicações complementares àquelas que o mestre deixara. Explicações sobre temas que ele não pôde desenvolver na época, tais como o mecanismo da reencarnação. Muito embora Jesus tivesse conversado com Nicodemos, tivesse dito a ele que era necessário nascer de novo, que ele era um doutor da lei, que deveria entender, mesmo assim Nicodemos ficou confuso, achando que a pessoa sendo velha,
os ossos seriam triturados, comprimidos e colocados de volta no útero de uma mãe, para que surgisse a reencarnação, sem compreender Nicodemos que a reencarnação não é do corpo antigo, mas do espírito que habitava o corpo antigo. Essa doutrina consoladora, o Espiritismo, vem nos explicar os mundos habitados, detalhar essa fantástica sabedoria divina, essa imparcialidade, essa construção do universo destinado a todos os seus filhos, sem nenhuma acepção de pessoas, essa colocação de um Deus justo e misericordioso, a explicação detalhada do mecanismo da mediunidade, em que todos nós temos dons comentados pelo apóstolo Paulo, dons mediúnicos de falar com os espíritos, testemunhado pelo mestre no Monte Tabor, quando então materializaram-se os espíritos de Elias e Moisés. Mas eram detalhes, minúcias, que o povo judeu daquela época não estava apto a compreender a essência dos seus conceitos científicos e filosóficos. Portanto, ele promete a vinda desse Consolador. E esse Consolador estava se esboçando chegar. Era o século XIX. E com a chegada do século XIX, com o desenvolvimento do intelecto do ser humano, com a filosofia desvinculada da religião, era um terreno fértil para que se plantasse ali uma nova filosofia, uma nova ciência, uma nova doutrina religiosa. Há aquilo que Arthur Conan Doyle menciona como invasão dos espíritos. Houve uma verdadeira invasão de espíritos sobre o nosso planeta. Milhares e milhares de comunicações aconteciam simultaneamente, em centenas e centenas de casas, de lares, dando testemunho de que existe algo além da morte física. Paris foi um berço de comunicação dos espíritos, com pancadas, com sinais, chamados na época de mesas girantes, em que em cada rua da famosa capital francesa aconteciam fenômenos e reuniões em que as pessoas conversavam com o além. É por essa época, ou foi por essa época, 1855, que aquele que iria se chamar Allan Kardec, movido pela curiosidade da época, do momento, ele resolve aceitar o convite para assistir essas reuniões mediúnicas. E nessa reunião que ele vai assistir, estão presentes algumas médiuns muito jovens. Julie Baudin, Caroline Baudin, eram duas meninas, 14 e 16 anos. Meninas que, sob a presença dessas crianças, aconteceu fenômenos fabulosos, em que os espíritos davam ares de eternidade. E ele então começa a fazer perguntas a esses pseudo-espíritos, seriam espíritos de pessoas que viveram na Terra, onde moravam, como era esse outro mundo, quais eram os detalhes desse outro plano de vida. Era o começo de tudo. Então, certo dia, no dia 1º de janeiro de 1856, 10 meses antes de ele escrever o Livro dos Espíritos,
Ele vai para uma dessas reuniões e comunica seu espírito, Zéfiro, o espírito Zéfiro, era um espírito que Clementine Baudin, a menina, a irmã mais nova da família Baudin, apelidou de o Zéfiro, ou seja, a brisa, o Zéfiro. E esse espírito, todas as vezes que ia dar uma comunicação, antes da comunicação acontecer, entrava uma brisa pela janela, acariciava as pessoas, em seguida dava-se a comunicação. Então ele ficou conhecido como o Zéfiro. E Zéfiro comunica-se e diz que estava se iniciando ali um processo de instalação de uma doutrina consoladora. E perguntam-lhe se existia algum outro espírito presente naquela reunião, naquela assembleia. E Zéfiro explica que aquele homem culto, Denizar Rivaio, era seu mestre, porque ele havia sido discípulo daquele homem algumas décadas antes de Jesus, na Gália Antiga, em que aquele homem chamara-se, na época, Allan Kardec. E disse ele então: meu mestre Allan Kardec, aqui estão presentes inúmeros espíritos enviados por Jesus para organizar, coordenar essa doutrina consoladora. E ficamos sabendo nós que somos espíritas, nós que às vezes frequentamos a casa, participamos de reuniões doutrinárias, tomamos passes, assistimos palestras, lemos livro em casa, sem percebermos de que estamos de posse de um fantástico, fabuloso tesouro. O tesouro é tão imponente, tão fabuloso, tão extraordinário, que tem como mentor nada menos do que Jesus de Nazaré. Então a doutrina cujo mentor espiritual é Jesus e seus assessores diretos para a construção dessa doutrina eram os espíritos que estavam presentes naquela assembleia em 1º de janeiro de 1856, que eram Lacordaire, Sócrates, Fénelon, Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paulo. Então inúmeros espíritos de escola estavam presentes e trabalharam diretamente na construção dessa doutrina fantástica. Então o ser humano do século XIX, envolvido com a filosofia materialista, precisava de uma doutrina que fosse capaz de se impor pela lógica. Portanto, o codificador Allan Kardec, aquele que vai publicar o primeiro livro, que quando ele chega com os papéis, o resumo, os manuscritos do livro, e entrega na tipografia para que fosse impresso, a editora disse: nós não vamos imprimir este livro. Com esse título, O Livro dos Espíritos, Paris já está saturada, de tanto se fala em espírito, toda a rua, toda esquina, toda a casa se fala com os espíritos. Um livro a mais, ninguém vai vender, ninguém vai comprar, eu não vou publicar. Então Allan Kardec diz: então eu vou publicar o livro pagando com antecipação. Eu vou pagar os custos do meu bolso, porque eu compreendo que esse tesouro não vai poder ficar escondido. E esse livro sai a público no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos.
Diz Zéfir que Allan Kardec ficava assistindo às sessões, fazendo as perguntas, anotando as respostas. E por incrível que pareça, a personalidade de Allan Kardec, do codificador, era de alguém que não gostava de formular perguntas. Gostava de falar pouco e anotar muito. E eu me perguntei, ora, se ele não gostava de fazer perguntas e publica o Livro dos Espíritos com 1019 questões, imagine se ele gostasse de fazer perguntas. Seria quantos milhares de questões. Mas depois eu fui entender o porquê. O porquê ele, não gostando de fazer perguntas, fez perguntas, sábias perguntas, perguntas especialmente engendradas para tirar toda e qualquer dúvida. Portanto, nós, que somos espíritas, devemos ter em nossa casa, a título de consulta, um livro de consulta, o Livro dos Espíritos. Se eu tenho uma dúvida sobre uma questão filosófica, eu vou e consulto no Livro dos Espíritos, lá está a resposta para todas as questões essenciais da vida humana. Mas essa doutrina consoladora que Jesus mandava para a terra, não poderia se assentar numa só coluna, na coluna da filosofia. Sim, porque as perguntas nada mais era do que filosofia pura. E nós sabemos que se nós fôssemos contratados para assumir a postura de um marceneiro e recebêssemos a encomenda de fazer uma mesa, uma cadeira, um tamborete, um banco, e nós fôssemos fazer, nós que não temos habilidade para tal, certamente essa cadeira ou esse banco iria ficar em falso, os pés jamais ficariam harmônicos, os tamanhos seriam, por mais precisos que pensássemos, teria diferença. Mas haveria uma solução prática para aquele que não era um experiente marceneiro: fazer um banco com 3 pés, porque mesmo que um pé fosse um pouco maior ou um pouco menor, ele iria se assentar fixo, ainda que um pé fosse um pouco maior que outro. Ou seja, o tripé é o apoio ideal de uma construção. E então nós nos transportamos do passado e vemos que no templo de Delfos, na Grécia Antiga, as pitonisas se utilizavam de um tripé, de um banco com 3 pés, para se sentarem e meditarem, concentrando-se para receber as inspirações do alto. A doutrina espírita não ficou de fora. Deveria estar sentada em 3 pés. O primeiro pé, ou a primeira viga, a primeira coluna, era a filosofia espírita, com 1019 questões básicas. 4 anos depois, em 1861, Allan Kardec recebe sugestões do alto para edificar a segunda coluna, para publicar o segundo livro. Porque se o primeiro livro era filosófico, se o primeiro livro trazia explicações e respostas para as grandes questões da humanidade de todas as épocas, quem o lesse iria se perguntar: mas como ele obteve essas respostas? Como ele se utilizou desses médiuns que ele argumenta que recebeu as respostas? Essa possibilidade é restrita a Kardec ou pode ser universalizada? Todos nós somos ou não somos médiuns? Então ele resolve publicar o Livro dos Médiuns. Estava construída
a segunda coluna da doutrina espírita. O livro dos médiuns, o Vade-Mecum da mediunidade. E nós todos, como espíritas, deveríamos sempre ler o livro dos médiuns por uma razão muito simples. Precisamos distinguir quem é que nos insufla inspirações. É o nosso anjo da guarda ou os obsessores? Como distinguir? Quantas vezes seguimos intuições que nos precipitam no erro? E a doutrina espírita nos orienta na técnica de desenvolver as aptidões da mediunidade. Estava construída aí 2 colunas mestras da doutrina, mas era necessário surgir a 3ª coluna, para dar a sustentação desse templo magnífico, dessa doutrina soberba, que é a doutrina espírita. Então, nesse período, ele começa a receber inspirações do alto, porque Allan Kardec, embora muitos não reconheçam, não identifiquem, não saibam, Allan Kardec era, em verdade, um médium extraordinário. Não era médium ostensivo de receber incorporação, mas era um médium de intuição fabuloso. O Espírito São Luís dizia taxativamente que o Espírito de verdade assenhoreava-se do pensamento de Kardec de tal maneira que ele não saberia distinguir qual era o pensamento dele do pensamento do Espírito de verdade, qual era o pensamento dele do pensamento de Sócrates. Então, foi um médium fabulosíssimo. Fabulosíssimo. Ele recebe a intuição de que agora era preciso trabalhar no 3º pedestal, para formar o tripé de sustentação. O primeiro a filosofia, o segundo a ciência, precisava agora a religião. Ele então começa a trabalhar na estrutura do Evangelho, que seria o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas havia um problema muito sério. Primeiro, o Evangelho era complexo. Quem manuseia o Novo Testamento vai ver que muitos temas que ali se encontram deram motivo a discórdias, guerras, conflitos. Cristãos guerreando com cristãos, evangélicos ou protestantes contra católicos, por conta de trechos que estão lá no Novo Testamento. Então ele começou a analisar e chegou à conclusão de que os assuntos da vida cotidiana dos apóstolos e de Jesus era de importância secundária. Os temas envolvendo as profecias que Jesus fizera também deixasse de quarentena. Os milagres que Jesus realizou, fabulosos fenômenos de cura, por belos que fossem, não eram capazes de transformar o ser humano em criaturas melhores. Outros trechos eram trechos complexos que haviam sido fisgados por algumas doutrinas cristãs e transformados em dogmas. Ele deixou de lado esses trechos e ateve-se, limitou-se a estudar exclusivamente a fundamentação moral dos conceitos que Jesus deixou nos evangelhos. Porque os conceitos de caráter moral são conceitos eternos, permanentes, inalteráveis no passar dos milênios. São os conceitos do amor, do perdão, da concórdia, do trabalho, da responsabilidade, das virtudes de um modo geral. Então, ele fixou: eu vou construir o Evangelho segundo o Espiritismo
limitando-me ao aprofundamento das lições morais de Jesus. Mas, quando ele estava envolvido nesse trabalho, ele tomou a decisão de, possivelmente sob a orientação do seu mentor espiritual, Sócrates, de que deveria fazê-lo em absoluto silêncio, com total reserva, sem dizer a ninguém o trabalho que ele iria encetar. Era uma joia que ele iria preparar com tanto carinho, que nem a esposa dele, Amélie Gabrielle Boudet, ele contou que iria trabalhar nesse livro. Meu querido, você vai agora preparar que livro? Gabi, minha querida, depois eu lhe direi. E omitiu. Nem ela sabia que livro ele iria estudar para fazer essa construção desse livro. Ele é tão imponente, o Evangelho segundo o Espiritismo, que enquanto o Livro dos Espíritos ele construiu no dia a dia, visitando as casas de Pleine Maison, conversando com as médiuns, Julie Baudin, Caroline Baudin, Ruth Chaffé, Hermance Dufault, enquanto ele estava nesse diálogo, recebendo correspondência de centenas de casas espíritas, nesse debate, nesse convívio, nessa luta para escrever o Evangelho, ele recebeu a orientação que deveria ficar sozinho. Ele e Deus, absolutamente a sós, fisicamente. Tal a pérola que ele iria burilar, tal a pedra preciosa que ele iria construir. Ele então ausenta-se de Paris e vai até Saint-Edresse, na Normandia, que fica às bordas do Canal da Mancha, onde ele ficou em repouso e em estudo na construção do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele precisava de absoluta solidão, solilóquio pleno, para melhor receber os eflúvios do Espírito de verdade, o auxílio de Sócrates, de São Luís, de tantos outros espíritos. Passa um certo tempo, ele volta com os manuscritos guardados na pasta, volta a Paris e diz: eu não terminei o livro, eu preciso continuar trabalhando sozinho, entre aspas, sozinho, e retira-se para a cidade de Ségur, ou para o bairro Ségur, em Paris. E lá nesse bairro ele faz um retiro espiritual numa casa de 2 planos, onde ele ficaria sozinho com os espíritos, construindo o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu comecei a ler esse fato, eu comecei a ficar remoído de curiosidade. Eu que já sabia que era o Evangelho, mas fazia de conta que eu não sabia, porque ele dizia que não podia dizer a ninguém o que estava escrevendo. Então a curiosidade devia tomar conta das pessoas. O que Kardec estava fazendo tanto tempo, tantos meses, sozinho? O que ele está escrevendo? O que está fazendo? Que espíritos falam com ele? E eu comecei a imaginar. Será que Amélie Boudet, a esposa, não ficava com curiosidade para saber o que ele estava escrevendo? Dizem que a mulher é muito curiosa. Não sei se é a má língua do povo, se o povo exagera. Não consta isso na história, mas o fato que é óbvio, ela deve ter ficado morrendo de curiosidade para saber o que ele estava escrevendo, mesmo porque ela prometeria para ela mesma não comentar com ninguém, mas ele não confiou. Não confiou. Ele estava lá no bairro de Ségur,
Amélie Boudet, em Paris, quando bate a porta uma jovem, uma médium, uma senhorita. Entra, fala com a Amélie e diz que desejava conversar com Allan Kardec. Ela lamenta e explica que, infelizmente, não era possível, ele não estava em casa. E ele chega a que horas? Não, ninguém sabe o dia que ele vai chegar. Ele está fazendo um trabalho, escrevendo um livro. O que é, nós não sabemos. Que pena. Que pena, eu sou médium, vidente, eu tenho dupla visão. Ou seja, eu estou aqui e vejo o que está se passando lá distante. Eu não sei se ela disse, vem cá, então vamos fazer uma reuniãozinha aqui. Se você vê o que está acontecendo lá longe, vamos fazer uma reuniãozinha aqui, que a gente sabe lá o que ele está fazendo. Fez sua reunião na casa de Kardec. E essa médium vidente começa a descrever a casa. É uma casa de 2 pavimentos, muito bonita, moderna, cercada de jardins, muitas flores. Eu estou entrando na casa, eu estou vendo a casa por dentro, eu estou vendo Allan Kardec sentado escrevendo um livro. Tem vários espíritos ao redor. Fulano espírito tal, só descrevendo. Eu não sei, mas parece, eu fiquei pensando com os meus botões, que ela disse, pergunta o que é que ele está escrevendo. Sabe por que eu penso isso? Porque de repente a médium disse assim, ele está sentado, cercado de espírito, de repente lá um espírito lá atrás levantou a placa, escrito Evangelho, pronto, acabou-se o segredo. Então a Amélie Boudet ficou sabendo, a médium ficou sabendo, estava lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não imaginamos a grandeza deste livro, o valor transformador deste livro, porque se nós precisamos filosofar, se nós precisamos tirar dúvidas, se nós podemos ler inúmeros filósofos da antiguidade e da atualidade, mas podemos continuar a mesma pessoa endurecida de sempre. Se nós formos sábios, cientistas, pesquisadores, com experiências matemáticas, científicas, químicas, físicas, poderemos aplicar para o mal a sabedoria da ciência das invenções, mas enquanto não colocarmos no coração o Evangelho de Jesus, nós não nos transformaremos. Portanto, se a doutrina espírita está fincada nesses três colunas, ciência, filosofia e religião, para nós, na atualidade, a coluna mais importante é indubitavelmente a religião, porque é que vai nos transformar, porque nós somos endividados de milênios, porque nós evoluímos na filosofia, nós evoluímos na ciência, recebemos as benesses das invenções mais modernas, mas não nos transformamos intimamente. Precisamos considerar o Evangelho segundo o Espiritismo como se fosse um frasco de remédio que ficasse à mesa de cabeceira para bebermos antes de dormir, ao despertarmos dos momentos de dúvida e de ansiedade, e ali beber a essência da mensagem de Jesus. Existe no meio espírita algumas perquisições acerca de quem é ou quem foi o Espírito de verdade. Esse Espírito que assessorou todo o trabalho da codificação. Uns afirmam que esse Espírito de verdade nada mais era do que Jesus de Nazaré. E dentro das pesquisas que nós fizemos, chegamos à conclusão de que o Espírito de verdade era realmente Jesus. E que Jesus de Nazaré se comunicava com Kardec.
Porque está lá, como eu disse no princípio, São Luís afirmando que Kardec se comunicava mentalmente com o Espírito de verdade de tal maneira que não saberia identificar quando ele estava pensando o pensamento próprio seu, quando o pensamento era do Espírito de verdade. Deixemos logo claro os seguintes pontos. Na pesquisa que eu fiz, o guia de Allan Kardec, aquele guia que nós recebemos no berço, que nos acompanha pela vida toda, o guia de Kardec era Sócrates. Era o guia de Kardec. Aí, quando eu soube que era Sócrates, aí eu fiquei animado e compreendi por que tantas perguntas no Livro dos Espíritos. Porque quem intuiu Kardec no Livro dos Espíritos foi Sócrates. Então ele soube formular as questões. Primeiro ponto, o guia de Allan Kardec, Sócrates. Jesus, governador do planeta, organizador da doutrina espírita, coordenador espiritual da doutrina espírita. Mas como nós sabemos desses detalhes? Aconteceu um fato inusitado, interessante. Era o ano de 1937, 38, por aí. Quando o doutor Canuto Abreu ausenta-se do Brasil e vai até Paris com um amigo espírita, Olímpio. Chegando a Paris, eles foram diretamente à livraria Lemery em busca de arquivos particulares de Kardec. Porque Canuto Abreu, como espírita e pesquisador, ele queria trazer novidades, relíquias, manuscritos que pertenceram a Kardec e que ele pudesse repatriar para o Brasil. Chega na livraria, pergunta e, infelizmente, na livraria não havia nenhum arquivo deixado por Kardec. Percebam os senhores e as senhoras que doutrina fabulosa é a doutrina que nós abraçamos. Eles estavam sem saber onde procurar os documentos particulares de Kardec quando entrou um grupo de franceses na livraria. E disseram: os senhores são estrangeiros? Sim, somos brasileiros. Os senhores, por acaso, conhecem o Espiritismo? Nós somos espíritas. Sim, porque nós somos espíritas também. Somos espíritas e na sessão espírita recebemos a seguinte comunicação: dirijam-se à livraria Lemery e lá vão encontrar 2 espíritas vindos do Brasil. Entregue a eles todos os documentos particulares de Allan Kardec, para que eles levem para o Brasil e fique a salvaguarda esses documentos. Porquanto, o Espírito avisou que em breves estava na iminência de surgir a Segunda Guerra Mundial, como efetivamente aconteceu, e com a Segunda Guerra Mundial, esses documentos seriam fatalmente destruídos pelos nazistas. Portanto, o doutor Canuto Abreu, junto com Olímpio, trazem para o Brasil os documentos originais, manuscritos, de próprio punho de Kardec, detalhes secretos que ele guardava com sigilo. Esses documentos ainda se encontram entre os familiares dos Canuto Abreu. Ainda. Mas esses documentos foram manipulados por Jorge Risini, por doutora Marlene Nobre, por tantos outros espíritas, como Luciano dos Anjos, e lendo os documentos originais, tem a seguinte informação: Allan Kardec foi, antes de Jesus, Platão.
E aí começa a encaixar o quebra-cabeças. Se Allan Kardec tinha como guia Sócrates, nada melhor que ele fosse o próprio Platão. Não podemos afirmar, mas é que consta nos documentos originais trazidos por Dr. Canuto de Abreu, lá de Paris. E diz mais, ele foi Platão e seu guia atual é o próprio Sócrates. Nesses documentos constam isso. Mas há um detalhe curiosíssimo, mas muito curioso. Porque muita gente dizendo, o Espírito de verdade é ou não é Jesus? Esse Espírito que auxiliou a doutrina espírita. Quem lê o Livro dos Médiuns, capítulo 31, item 9, vai se deparar com uma mensagem que Kardec colocou no Livro dos Médiuns, no ano de 1861. A mensagem está assinada por Jesus de Nazaré. Nessa mensagem ele diz assim, lá no miolo da mensagem: espiritistas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Essa recomendação é para todos nós. Amarmos-nos em primeiro lugar. Daí a proeminência do Evangelho segundo o Espiritismo, o amor. Segundo, instruí-vos, aí vai, ciência e filosofia. Mas afinal de contas, o Espírito de verdade que intuía Kardec, era ou não era Jesus? Nós vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo meia dúzia, e vamos ler lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, a mesma mensagem que está no Livro dos Médiuns, assinada a mensagem por Jesus de Nazaré. Kardec copia a mensagem do Livro dos Médiuns e coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns anos depois, coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam, por favor. Aí lá está escrito nessa primeira mensagem, essa mensagem que diz: espiritistas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo mandamento, ensinamento. Assinado, sabe quem? Ele não botou Jesus de Nazaré. Mas não foi a cópia do Livro dos Médiuns, tirou o livro? Mas ele botou, sabe o quê? Espírito de verdade. Ou seja, Kardec tinha absoluta convicção que Jesus de Nazaré era o Espírito de verdade. Aliás, vários espíritos afirmaram com segurança que o Espírito de verdade era efetivamente Jesus, que coordenou a doutrina espírita. O pai de Kardec, Jean-Baptiste Antoine, afirmou que o Espírito de verdade era Jesus. Lacordaire, Erasto, Hahnemann, vários espíritos afirmaram com segurança de que realmente o Espírito de verdade era Jesus. Eu não vejo problemas. Alguém vai dizer, mas é muita presunção dizer que Jesus falava com Kardec. A não ser que Jesus tivesse sido um dos apóstolos. Porque vamos supor o seguinte, que Jesus tenha sido um dos 12 apóstolos, reencarnado como Kardec. Podia ou não conversar com Jesus? Podia, eram amigos. Pegue o Evangelho segundo o Espiritismo mais uma vez. No capítulo 6º, o mesmo capítulo que eu estou frisando, e leiam a segunda mensagem, não mais a primeira. A primeira é essa que eu disse que tem no Livro dos Médiuns, como Jesus de Nazaré, e no Evangelho segundo o Espiritismo está como o Espírito de verdade. A segunda mensagem do Espírito de verdade, que é Jesus, ele diz o seguinte: eu vos protejo, e meu apóstolo Kardec vos ensina, e meu apóstolo
que era Kardec que está se referindo, vos ensina a doutrina. Então, se Jesus diz que Kardec era seu apóstolo, é porque era apóstolo. E se era apóstolo, podia conversar com Jesus. E se podia conversar com Jesus, nós estamos diante de uma doutrina em que o mentor maior era Jesus. E que o coordenador físico era Kardec. E que Kardec recebia contato telepático, mediúnico, intuitivo de Jesus. E constantemente de Sócrates. Portanto, queridos amigos, voltemos a Mateus capítulo 13. De alguém que sai do campo e acha um tesouro perdido. Meu Deus, um tesouro desse está aqui. Ninguém quer. Ninguém quer. Eu vou comprar essas terras porque eu quero esse tesouro para mim. Nós temos esse tesouro fabuloso, que é a doutrina espírita, que requer de nós todo empenho, todo esforço pessoal, porque não há como evoluir aqui na terra sem uma autotransformação, sem uma autodisciplina, sem uma busca de Deus no coração, do Deus interior, do self divino em nós. Não há como entender essa mecânica e abraçar o Cristo nessa trajetória de luz sem a razão, sem a lógica, sem o fanatismo, adendo à pesquisa científica, à sustentação filosófica da razão. Esta doutrina nos convida a mudanças radicais de direcionamento de vida para irmos a caminho do porto seguro que é Jesus de Nazaré. Quem somos nós para conversarmos com Cristo? Mas Ele deixou essa doutrina consoladora. Valorizemos essa doutrina como oportunidade transformadora nossa, porque quando chegarmos no além, vão nos dizer abertamente: filho meu, você não poderá dizer que não melhorou-se porque desconhecia. Você teve nas mãos o maior de todos os tesouros. Tinha o amparo da filosofia, da psicologia de vida, da sustentação da razão, da experimentação científica, da fundamentação dos fenômenos e da vivência do Evangelho de Jesus. Somente a vivência do Evangelho de Jesus vai nos transformar em criaturas melhores. Porque se nós ainda temos em Cristo alguém muito distante de nós, temos no seu Evangelho o caminho, a verdade e a vida para alcançá-lo. Que a paz do Cristo, que a luz de Deus, que a presença da fé divina se instale definitivamente em nós, fortalecendo nossas almas endurecidas, para que a gente seja capaz de mudar o direcionamento de nosso comportamento e efetivamente abraçarmos o Cristo espiritualmente e transformarmos-nos em pescadores de almas, em pescadores de homens. Que Jesus nos ampare e nos ilumine hoje e sempre.